Shalom, povo de Deus, graça e paz, meus amados irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Mais uma oportunidade maravilhosa que temos da parte do Senhor, né, de refletirmos em sua palavra. Já pensou que privilégio é o nosso poder parar um momento para a gente escutar uma palavra, ler uma palavra, ter um momento de oração, cantar louvores ao nosso Deus. A Bíblia diz que aos retos fica bem o cântico de louvor. E é isso que a gente quer fazer hoje aqui nesse momento de pastoreio. Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Deus falou comigo e eu quero passar essa palavra do Senhor também para você. A minha oração é que Deus te abençoe muito, abençoe a tua casa, abençoe os teus negócios, abençoe a tua vida, te dando um coração sempre cheio do Espírito, fervoroso, ardoroso na presença do Senhor. Eu quero convidar você para caminharmos juntos aqui nesse momento de pastoreio e também para você fazer o seu pedido de oração. Se você quiser fazer, você pode colocar o seu pedido aí no nosso chat, que posteriormente a gente faz a oração pelo seu pedido. Agora a gente vai orar ao Senhor, já agradecendo a presença dEle aqui nesse lugar, e depois vamos entoar cânticos de adoração, de louvor ao nosso Deus. Eterno Deus, Senhor da vida, essa é a agenda do Senhor. É o momento que o Senhor marcou para que estivéssemos aqui para proclamar o Teu Evangelho. Deus, nós estamos aqui por acaso, nós estamos aqui por providência do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que nos abençoe, que nos instrua em Tua palavra. Abençoe as pessoas que estão ouvindo esse momento de pastoreio agora, outras que o ouvirão depois, que em tudo o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Abençoe-nos nesses momentos de cânticos, de reflexão da Tua palavra. Recebe, ó Deus, esse ato com um aroma suave em Tua presença. Me coloco diante do Senhor, quero ser instrumento nas Tuas mãos para proclamar a Tua palavra, para falar do Evangelho do Reino, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Deus nos abençoe. A gente vai agora cantar louvores ao nosso Deus. Mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo Deus, impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de Ti.
Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramos-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Ok, como é bom louvarmos a Deus. Foi para isso que nós nascemos. Esse é o fim principal do homem.
glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É isso que diz as nossas confissões, adorar ao Senhor, glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Nós vamos ter um momento agora de reflexão da palavra do Senhor. E o nosso texto é o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 17. Nós temos aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Nós temos um momento aqui em que o filho de Davi, Absalão, ele assume o trono. Ele usurpa o trono do seu pai. Mas o texto vai nos mostrar que o propósito de Deus sempre prevalece. Sempre. Nós temos duas palavras que norteiam a interpretação dessa narrativa. Uma está no capítulo 7, que temos uma promessa, e no capítulo 12, que temos um julgamento. Então a gente tem uma promessa de Deus a Davi no capítulo 7, e no capítulo 12 nós temos um julgamento de Deus em andamento por conta do pecado de Davi. Nós sabemos que Davi cometeu um grave erro, cometeu um adultério com Batseba, e o juízo de Deus está dentro da vida dele, dentro da casa dele. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que um rei estranho está sentado no trono. Não foi alguém chamado por Deus, não foi alguém que foi escolhido, ungido pelo Senhor. Ele se autoproclamou rei. Ele usurpou o trono. E o usurpador, aquele que roubou o trono, é exatamente o filho do rei. Ele é o filho de Davi. E ele quer, de fato, aí fazer coisas horrendas, perniciosas contra o Senhor. Davi foi traído. Davi foi traído pelo seu amigo íntimo, chamado Aitofel. Aitofel o traiu. Isso foi bem nocivo, bem doloroso ao coração de Davi. Davi chorou por causa dessa traição de Aitofel e até chegou a escrever um dos salmos a respeito desse amigo íntimo que o traiu. Ele era o conselheiro, era aquela pessoa que andava com Davi todos os dias, mas ele acabou traindo. Quando Davi soube que Aitofel estava com Absalão, ele diz aí no capítulo 15, verso 31, ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Davi orando ao Senhor. Ele sabia que Aitofel, ele era uma pessoa muito sábia, muito capacitada para aconselhar, especialmente conselhos relacionados à vida e à guerra. E ele saiu do lado de Davi e passou a estar do lado de Absalão. E o primeiro conselho de Aitofel para Absalão foi para que Absalão possuísse as concubinas de Davi na sacada do palácio para que todo Israel presenciasse. Então vejam só, isso é um conselho que Aitofel deu a Absalão. Mas nós devemos ter uma convicção aqui que Deus ele está no controle de todas as coisas e estava fazendo a sua palavra cumprir. Quando Deus disse assim, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Ou seja, Absalão está cometendo uma atrocidade, mas do outro lado, Davi está colhendo uma maldição que Deus havia lançado sobre ele em decorrência do estado pecaminoso, como uma consequência direta do pecado. O evento de Absalão possuir as concubinas de Davi na sacada do palácio acontece exatamente no mesmo lugar onde o pecado de Davi começou. Lembram que ele estava lá olhando uma mulher tomando banho? Então, lá nesse local onde Davi estava, Deus permite que o seu filho possua as suas concubinas. E o capítulo 16 encerra dizendo, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Aqui a gente percebe o valor de Aitofel. É por isso que Davi ficou bem sentido
porque Aitofel ele sabia de tudo a respeito de Davi. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus aqui, fazendo uma pergunta a esse texto. Como a providência de Deus atua? Como é que acontece a providência de Deus? Veja o que nós temos aí no início do texto, um conselho que um homem dá a Absalão. Nós temos aí Deus frustrando os intentos do mal. É isso que inicialmente esse texto nos apresenta. Deus frustra os intentos do mal. Nós temos dois conselheiros aqui, Aitofel e Hussai. Eles vão à presença de Salomão para dizer o que fazer. Mas Deus, ele é o Deus da providência e ele frustra os intentos do mal. Então veja. Disse Aitofel a Absalão, verso 1, deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei a Davi esta noite. Ou seja, ele quer ir com 12.000 homens para destruir a Davi. Se ele fizesse isso, Davi estava morto. Davi estava morto. Se Absalão dissesse assim, pegue 12.000 homens e vá atrás de Davi, Aitofel certamente alcançaria Davi, porque ele estava exausto, cansado. Mas, queridos, Deus ele não permite que isso aconteça. A princípio, o conselho pareceu bem a Absalão, verso 4. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Ou seja, um conselho estava reunido ali e disse, isso aqui é muito bom. Isso é muito bom, mas Deus frustra os intentos do mal. Vejam só, como é que a providência de Deus atua? Ele frustra os intentos do mal. Nós nem sabemos como Deus traz livramento à nossa vida, mas sabemos que Ele traz. Ele não permite que caiamos em laços de Satanás. Ele não permite que o nosso inimigo logre êxito nas suas más intenções sobre a nossa vida. Deus não permite. O conselho parece bom, mas Deus não permite. E o que Aitofel faz? Verso 23 diz aí, vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, abordou um jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Ou seja, Deus ele frustra os intentos do mal. Aitofel ele percebeu que o seu conselho não fora aceito, o orgulho, Satanás encheu o coração dele e ele naquele momento se dispôs de fato a tirar a sua própria vida. Tal como Judas Iscariotes o fez. Judas fez a mesma coisa, ele traiu a Jesus, vendeu a Jesus com 30 moedas de prata, e Aitofel também faz a mesma coisa, ele quer matar o ungido do Senhor, ele quer matar a Davi, mas Deus frustra os intentos e faz o seu propósito prevalecer. Como é que a providência de Deus atua? Frustrando os intentos do mal. Mais uma segunda questão, controlando soberanamente todos os caminhos. Vejam o que o texto diz, verso 5, disse, porém, Absalão, chamai agora a Hussai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. E Hussai chegou a Absalão, e esse lhe falou, dizendo, desta maneira falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra, se não fala tu. Ou seja, Absalão já foi contando o que tinha dito Aitofel. A gente faz isso, na sua opinião, ou não? Então Hussai, o conselho que deu a Aitofel dessa vez não é bom, disse Hussai. E continuou ele, bem conheces teu pai, você sabe quem é Davi, sabe que ele é um homem valente, eles estão enfurecidos como a ursa no campo, roubados dos cachorros, dos seus filhos. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Ou seja, Davi é um homem estrategista. Absalão conhecia quem era Davi.
Hussai também, Aitofel também, mas Deus estava trabalhando aqui. Deus estava operando. E o conselho de Hussai é contrário àquilo que Aitofel havia dito. Veja no verso 11. Eu, porém, aconselho que toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, então não ficará nenhum dos homens que com ele estão, nem um só. O que Hussai está querendo aqui, na verdade, é ganhar tempo para que Davi passe o Jordão, para que Davi fuja. Deus está trabalhando nesse negócio. Deus está operando aqui, queridos. Ele soberanamente vai delineando, vai conduzindo todos os caminhos dos homens. Então disseram a Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Hussai do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel para que o mal sobreviesse contra Absalão. Veja que o protagonista da história aqui é Deus o tempo todo. O conselho de Aitofel, o conselho de Hussai, a indisposição de Absalão de seguir no encalço de Davi naquele momento, o fato de Davi ouvir o conselho de Hussai, querendo que deixasse para outra hora, para juntar todo Israel, tudo isso é Deus operando para dissipar o conselho de Aitofel, porque Deus estava querendo mesmo, era destruir Absalão por estar num lugar que ele não colocou, por usurpar o trono do seu pai, pelas atrocidades que ele estava cometendo em Israel. Eu quero chamar a sua atenção, querido, para o fato de que você serve a um Deus que controla tudo. O que você está passando hoje? Como é que está a sua vida aí? Quais são as suas frustrações? Deus é soberano. Não tem caminhos que a gente pensa que não vai dar em nada. Não tem coisas que a gente imagina que não vão acontecer. Tem hora que a gente está meio assim apertado numa situação ou em outra, passando por angústias. Deus, Ele está trabalhando em todas as situações e nós somos chamados para crer nesse propósito de Deus. Antes de Deus enviar o seu Espírito, lá em Atos dos Apóstolos, nós temos uma palavra muito interessante, que diz assim: esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esperar não é algo que nós gostamos muito. Nós não somos muito preparados para esperar, porque nós somos imediatistas. Queremos as coisas para já. Mas espera pelo Senhor. Tem de bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor, disse o salmista. E no Salmo 40, verso 1, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O fato, querido, é que não importa o que você está passando agora, não importa o que você está enfrentando, creia que Deus está trabalhando. Não existem casualidades para Deus, existe providência. Às vezes alguém se levanta contra você, uma coisa que você queria e não deu certo, não prosperou. Mesmo assim, Deus está trabalhando, Deus está no negócio, Deus está operando na sua vida. Creia e marche, confie no Senhor de todo o seu coração. Siga firme, Deus é fiel. Como a providência de Deus trabalha? Uma outra questão é que Ele usa pessoas improváveis para realizar os seus intentos. Meus irmãos, Deus é
especialista em pegar pessoas improváveis e usar para grandes propósitos. Raabe, por exemplo, a prostituta lá de Jericó. Quem diria que Raabe seria uma mulher plenamente usada por Deus? Quem diria que ela seria a mãe de Boaz, que se casaria com Ruth e que depois estaria logo aí na linhagem de Davi e na genealogia de Jesus Cristo? Tamar, aquela mulher que teve uma relação com o próprio sogro, engravidou do próprio sogro, quem diria que aquela mulher estaria lá na genealogia de Jesus? Eu, por mim, ela não estaria não, mas o plano de Deus é bem maior do que o nosso, né? A gente interpreta as coisas tudo errado, assim no sentido de olhar pelas perspectivas humanas e perceber que determinadas coisas jamais aconteceriam, mas Deus é Deus. Ele é o Senhor. Ele usa quem quer, quando quer, do jeito que quiser. Ele usa pessoas improváveis. Lembram que Davi, quando houve a unção na casa de Jessé, Deus manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé para que um dos seus filhos fosse ungido rei de Israel. Davi nem estava na festa, nem foi chamado, estava na roça lá trabalhando, cuidando das ovelhas. Ninguém viu, se lembrou. Quando Samuel pergunta a Jessé, você não tem mais nenhum filho, porque não é nem um desses aí. Jessé diz, olha, tenho só um, não é o mais moço. Ele está na roça. E a palavra moço na língua original é a palavra que significa inadequado. É inadequado para Jessé, mas não para Deus. Não para Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Gideão está lavrando lá a sua roça. Deus o vê e o chama. Deus chama gente improvável para realizar grandes coisas. Tudo isso sabe para quê? Para que fique claro que a obra quem realiza é Deus e não você. É Deus e não eu. Ele realiza grandes coisas através de quem quer. Por isso que nós, seres humanos, quanto menores formos, melhor será. Temos de ter aquela estirpe de João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Prostrado, não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Esse é o sentimento. Ele usa pessoas improváveis. Disse Hussai, verso 15, a Zadok e a Abiatar sacerdotes, assim falou Aitofel e Absalão, os anciãos de Israel. Porém, assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo, não passes essa noite nos vales do deserto, mas passa sem demora do outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Ou seja, Hussai, ele manda um recado, e esse recado vai chegar até Davi. Agora vejam a palavra no verso 17. Estavam Jonatas e Aimaas junto a En-Rogel, e uma criada lhes dava aviso. Vejam só, presta atenção na palavra criada. E eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Está lá Jonatas e Aimaas, a criada dava a notícia e eles levavam até Davi. Mas eles foram descobertos. Viu-os, porém, um moço e avisou a Absalão. E o que vai acontecer aqui? Absalão manda os seus guardas irem lá. Mas olha o verso 17. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela, assim nada se soube. A mulher escondeu Jonatas e Aimaas, para não serem mortos, para não serem pegos. E chegando os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram, onde estão Aimaas e Jonatas? Respondeu-lhe a mulher, já passaram o val das águas, havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço e foram dar aviso a Davi e lhe disseram, levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vós outros. O que eu quero que fique claro aqui é que uma mulher sem nome
uma criada anteriormente, que ninguém sabe nem quem é, uma empregada doméstica, vamos dizer assim. Ela é usada por Deus aqui, queridos irmãos, e uma mulher, ela também é usada por Deus para esconder essas pessoas. Isso nos faz lembrar lá dos espias. Lembram quando eles são mandados a ir lá na cidade e de repente Raabe os esconde e o rei de Jericó não tem acesso a eles porque ela os protege? Deus usa instrumentos improváveis. Deus usa instrumentos improváveis. Gente sem nome, gente sem história, gente que não tem muito grau de instrução, mas gente que ama a Deus, que tem um coração ardoroso pelo Senhor. Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Então Davi, todo o povo que com ele estava, se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Ou seja, eles estavam livres. Deus usou uma criada e usou uma mulher para proteger aqueles moços chamados Jonatas e Ahimaas. Queridos, eu quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe. Eles saíram da terra e atravessaram o Jordão. Isso significa que eles saíram da terra prometida. Lembram que a terra prometida ficava depois da travessia do Jordão? Foi isso que Josué fez com o povo, atravessou o Jordão. Sair do Jordão significa a justiça de Deus contra o pecado. Eles deveriam sair do Jordão para depois sair da terra prometida pelo Jordão, para depois retornar outra vez. Isso é Deus exercendo a sua justiça, o seu juízo contra o pecado. Davi foi livre. Chegou a Manaim, diz o verso 24, Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu Amasa em seu lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, de Ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, filha de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Deus conduzindo toda a história. E a partir do verso 27, a gente vai ter o início da vitória do exército de Davi sobre o de Salomão. Ou seja, nós vamos ter uma história aqui que vai ter uma continuidade nos capítulos seguintes. Eu quero chamar a sua atenção aqui, queridos, para algumas questões. Primeiro, que nenhuma obra prosperará contra os planos de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Nenhuma obra prospera contra Deus. Ele é poderoso e faz sempre os seus propósitos se cumprirem. Então não temas, apenas confie. Uma outra questão aqui é que o mal ele está sempre à espreita. É como se ele estivesse nos observando o tempo todo. Mas a providência de Deus nos acompanha. O diabo até tenta, o mal até tenta, mas a providência de Deus está sobre nós. Quando acontece alguma coisa na nossa vida que nos faz gemer, devemos lembrar da Escritura que diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está dentro do propósito de Deus. E uma outra questão para a gente finalizar é que Deus usa pessoas anônimas para realizar seus grandes propósitos. Você lembra como era o nome da pessoa que segurou o braço de Moisés quando ele estava lá na peleja? Você lembra? Josué estava lá embaixo, guerreando, lutando. Moisés estava em cima, tinha Arão de um lado e tinha um outro homem. Você sabe como era o nome dele? Ele não aparece na história, só foi a pessoa que segurou a mão de Moisés. E ele não vai aparecer mais em nenhum outro lugar na Bíblia. O nome dele era Hur, H-U-R.
Não sabemos quem era ele, o pai, a mãe, a família. Sabemos que ele foi o homem que segurou o braço de Moisés. Meus amados, nós não precisamos tornar o nosso nome célebre. Não é a nossa história quem tem de prevalecer, é a história de Jesus. É a história de Deus. Isso é o que importa. Deus usa pessoas improváveis, pessoas anônimas para realizar grandes coisas. O meu desafio para você nessa tarde é que você não temas. Apenas confie em Deus, entregue a sua vida a Ele, descanse nas mãos do Senhor. Ele é poderoso para operar grandes coisas. Eu quero orar agora e quero convidar você para colocar o seu pedido aí no nosso chat, se você quiser, para a gente orar por você também, ok? Vamos orar então, colocando as nossas vidas no altar do Senhor. Vamos clamar a Deus. Senhor amado, mais uma vez aqui em Tua presença estamos nós. Louvamos a Ti pelos Teus planos incomparáveis. Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Eu coloco diante de Ti, ó Deus, as pessoas que estão passando por algum enfrentamento agora. Quem sabe uma enfermidade física. Deus, o Senhor é poderoso para curar. Uma enfermidade emocional, quem sabe depressão, crise existencial, ansiedade. Deus, colocamos todas essas questões no altar do Senhor, pedimos a Tua graça sobre essas pessoas e oramos muito mais, ó Deus, por cura espiritual. Visita as nossas casas com conversão. Em nome do Senhor Jesus, converte os nossos ao Senhor. O Senhor é poderoso para transformar corações de pedra em corações de carne. Em nome de Jesus, toca, ó Deus, com a Tua palavra, envia a Tua palavra, envia o Teu mensageiro para a glória do Teu nome, ó Deus. Eu clamo por aqueles que estão passando por algum endividamento, alguma questão econômica. Deus, visita em nome de Jesus. Eu oro a Deus por pessoas que estejam desanimadas. Quem sabe pararam de ler a Bíblia, pararam de orar, pararam de ter esperança no Senhor. Restaura, renova, refaz, ó Deus, para a glória do Teu nome. Eu clamo, Deus, por um despertamento. Dá a nós um coração ardoroso, fervoroso, como diz a Tua palavra. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. É isso que nós queremos fazer, ó Deus, é isso que queremos ser. Aviva o nosso coração, como orou o profeta Abacuque. Aviva a Tua obra, ó Deus, desperta o Teu povo, enche a nossa vida do Teu Espírito. A cada dia que sejamos tomados pela unção do Senhor e que venhamos a nos apaixonar cada vez mais por Ti, a querer, a desejar mais o Senhor. Eu Te peço que visite os nossos lares, os casamentos, os filhos, Deus, os relacionamentos, opera maravilhas, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos visão de reino, dá sensibilidade espiritual ao nosso coração, nos faz enxergar o caminho que o Senhor está nos guiando, ó Deus. Senhor amado, nessa tarde eu abro mão da minha agenda e coloco a minha vida no altar do Senhor e digo que a agenda é a agenda do Senhor, é o que o Senhor quer e não o que eu quero. Em nome de Jesus, e que seja assim com os meus irmãos. Abençoe aqui a Igreja das Graças, abençoe a Igreja do Senhor nessa cidade, nesse estado, no país. Desperta o Teu povo, levanta a Tua noiva. Em nome de Jesus, ó Deus, nos faz entender que o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus que está guiando todas as coisas. Em nome de Jesus, eu me prostro diante de Ti, reconhecendo, ó Deus, que só o Senhor é Deus, não há outro como Tu. O Senhor é o Deus incomparável. Por isso eu me prostro diante de Ti e declaro, ó Deus, como disse o salmista no Salmo 18, eu Te amo, ó Senhor. Eu Te amo, ó Senhor, força minha. Levanta-nos, ó Deus, cada vez mais para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.
Queridos irmãos, nós vamos então cantar mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Vamos cantar. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que nós temos de estar aqui, queridos. Esse é um momento que a gente é edificado pela palavra do Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa e que Ele te dê um coração ardoroso, cheio do Espírito, em nome de Jesus.